Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas, eu sou criador aqui do Agilizei, então se você nunca ouviu falar do Agilizei, aqui no Instagram do Agilizei e lá no canal do YouTube você encontra muito conteúdo relacionado à carreira em teste de software. Então, se você está dando os primeiros passos com programação, lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist completa com algumas aulas sobre programação do zero para você começar a estudar usando JavaScript. Se você não faz nem ideia de o que é automação de testes, tem vídeos lá também te ensinando sobre fundamentos de automação de testes. Se você tem medo de programação ou automação de testes, também tem vídeos lá falando sobre como você pode superar esses medos, como você pode criar um plano de estudos, quais são as principais ferramentas utilizadas no mercado. Então, lá no nosso canal no YouTube é onde a gente tem boa parte dos nossos conteúdos, né, já consolidados em aulas, sempre tem materiais de apoio que vocês podem utilizar enquanto assistem às aulas. Então, é bem completo, principalmente para você que está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes. Se você já sabe programação, já sabe os fundamentos e está buscando aprender sobre ferramentas de automação de testes, lá no nosso canal no YouTube também tem playlists com cursos gratuitos para você aprender sobre automação de testes usando ferramentas, né? Então tem playlists lá com cursos gratuitos, com muita mão na massa, né? Onde você aprende na prática a utilizar as principais ferramentas de automação de testes do mercado. Hoje, a gente vai falar, nesse episódio do Agilizei Club, sobre bloqueios de aprendizado, né? E eu separei aqui 7 motivos que bloqueiam você de aprender automação de testes. E até para a gente conseguir nivelar aqui o que a gente vai conversar hoje, o que é um bloqueio de aprendizado? A gente pode falar aqui, a gente vai tratar aqui bloqueios de aprendizado, coisas que podem acontecer, às vezes coisas que estão na sua mente, né? Coisas que você pensa, alguma crença limitante que você tem, alguma coisa que você ouviu de outras pessoas, ou alguma coisa que simplesmente você não sabe que está fazendo errado e que acaba bloqueando você de conseguir aprender automação de testes para conseguir conquistar as melhores oportunidades do mercado. Hoje em dia, eu falo aqui em quase todas as aulas, né? Então se você acompanha aqui o Agilizei Club ou acompanha o conteúdo do Agilizei, você já deve ter ouvido falar, porque a gente fala bastante aqui sobre números, a gente fala bastante aqui sobre mercado, a gente fala bastante sobre pesquisa. E uma pesquisa que a gente fez recentemente, analisando algumas centenas de vagas do mercado, mostrou, dentre outras coisas, né, que 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Isso significa que 9 em cada 10 vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Então, é óbvio, né, que você não vai trabalhar normalmente só com automação de testes. A automação de testes é um componente ali da sua caixinha de ferramentas de conhecimentos em testes de software. Porém, é um componente extremamente exigido no mercado. Exigido por 9 em cada 10 das oportunidades de trabalho para a área de qualidade de software. E aprender automação de testes, com certeza, por causa desse percentual e dessa grande demanda de mercado, é algo que vai te ajudar não só a ser um QA melhor, um QA mais completo, né, com mais habilidades e consegue contribuir mais com o produto, mas também vai te dar muito mais poder de escolha, né, no mercado. Você vai ter muito mais possibilidade de escolha de oportunidades. Porque ao invés de você ter uma em cada 10 oportunidades para escolher, você vai ter 9 em cada 10 oportunidades para escolher, caso você tenha conhecimentos em automação de testes. Bom, mas Samuel, eu não sei nada de automação de testes. Eu estou aqui porque eu estou começando agora e eu estou começando do zero. Tem algum passo a passo que eu poderia seguir para aprender automação de testes? Tem um passo a passo. Eu poderia aqui passar por vocês algum passo a passo de instalação de ferramenta, que é o que normalmente a gente vê em alguns cursos ou alguns tutoriais e até em algumas aulas práticas, que no Agilizei mesmo a gente tem vários conteúdos nessa estrutura, né? Onde eu ensino para vocês
como usar uma ferramenta e o passo a passo para iniciar em automação de testes a partir de uma ferramenta. Mas, né, ao longo aí dos meus anos de mercado, né, tô trabalhando com teste de software há mais de 8 anos e há mais de 3 dou aulas sobre o assunto. E ao longo dessa jornada eu tenho acompanhado muito alunos, né, e sempre tento entender a dificuldade deles e sempre tento encontrar uma forma de facilitar o aprendizado para que eles consigam, de fato, aprender a automação de testes. E ao longo dos últimos meses eu dediquei bastante do meu tempo para entender isso e em maio a gente fez um evento chamado o Mapa da Automação de Testes. E lá nesse evento a gente falou, eu apresentei para a galera que participou do evento, literalmente, um mapa para aprender, para dar o primeiro passo, né, para começar a aprender automação de testes. E não é começando ali por ferramentas, né? Apesar de hoje em dia a gente falar muito sobre ferramentas de automação de testes, existem pelo menos 2 passos antes que você precisa aprender para conseguir aprender automação de testes de fato, para conquistar as oportunidades. E esses passos são 3 pilares que eu apresentei durante o evento, o Mapa da Automação. O primeiro pilar é o pilar da base de conhecimentos em programação. Então ali estão conhecimentos em lógica de programação, conhecimentos em estrutura de dados, conhecimentos relacionados ao pilar de programação. O segundo pilar é o pilar de fundamentos. É o pilar onde você vai aprender sobre estratégias, sobre fundamentos de automação de testes, sobre assuntos relacionados à automação de testes e que não estão diretamente relacionados a uma ferramenta específica, mas fundamentos que você aplica independente da ferramenta que você for utilizar. E aí, por último, o terceiro pilar, aí sim, o de ferramentas. Por que não ferramentas antes de programação? Por quê? Muito provavelmente, os problemas que você vai enfrentar quando estiver criando um projeto ou quando estiver automatizando vão ser relacionados, pelo menos do que eu tenho acompanhado dos alunos, né, que tem participado de eventos, da galera que participa de eventos ou da galera que pede ajuda, às vezes com alguma dúvida. Normalmente o problema não é de entendimento da ferramenta, não é de falta de documentação, não é de falta de pesquisa do aluno. Normalmente o problema é relacionado a algum conceito de programação ou algum fundamento que ainda não ficou bem sólido, que a pessoa ainda não foi a fundo, né, nessas 2 bases aqui, nesses 2 degraus de antes, né, de programação e fundamentos. E aí quando chega lá em ferramentas, né, quando encontra algum problema, acaba ficando um pouco mais travado no aprendizado, acaba ficando um pouco mais bloqueado. Então se você está dando os primeiros passos, nunca estudou sobre automação de testes, o primeiro passo que você pode dar é começar pelos pilares do Mapa da Automação de Testes que a gente apresentou no evento, o Mapa da Automação de Testes aqui do Agilizei. Programação, fundamentos e ferramentas. Bom, então já deve ter ficado claro para vocês a importância aqui que a gente está falando do porquê aprender automação de testes, né? Questão do mercado, a questão aqui de que um QA, hoje em dia, não basta saber somente sobre técnicas e sobre fundamentos de testes, ele precisa também entender sobre programação, sobre arquitetura, entender sobre automação de testes, sobre formas de facilitar o seu trabalho. E tem outros fatores também que mostram, que nos trazem alguns insights assim, do porquê que é importante aprender automação de testes. Um desses fatores também é o fator de que a automação de testes não é algo novo. A automação de testes é algo que lá nos anos 80, 90 já tinham vários pesquisadores, né, publicando artigos, né, publicando pesquisas científicas, né, falando sobre o que deu certo e o que não deu certo sobre a automação de testes. Então pensa, se lá há 30 anos atrás já tinham pessoas estudando sobre o que deu certo e o que não deu certo em automação de testes. Imagina, 30 anos depois, tem muita gente que ainda nem teve a sua primeira experiência em automação de testes. Então, automação de testes não é algo novo. Quando a gente fala do Extreme Programming, por exemplo, que é uma metodologia ágil, ela é lá dos anos 90. E lá nas regras do Extreme Programming, um dos princípios, né, uma das práticas chave ali do Extreme Programming é a automação de testes. Então, a automação de testes não é uma novidade para ninguém. E
Mas apesar de não ser uma novidade, quando a gente vai para formações, né? Quando a gente vai para a faculdade, por exemplo, a gente aprende pouco sobre testes de software e pouco também sobre automação de testes. A gente aprende praticamente sobre tudo na faculdade, né? A gente tem uma base que serve para a carreira em tecnologia como um todo, e a gente sai da faculdade com uma base excelente de conhecimentos para a área de tecnologia. Mas da área de qualidade, a gente aprende, pelo menos no meu caso e dos alunos que eu tenho conversado, a gente aprende muito pouco. No meu caso, eu tive uma disciplina só de teste de software. E eu sei de muitos alunos que às vezes fazem uma formação e na formação eles nem têm disciplina de teste de software. Acabam nem aprendendo nada sobre testes, muito menos sobre automação de testes. Então, esses são alguns dos motivos, né, que às vezes passam despercebidos, mas que demonstram o quão importante é a gente aprender automação de testes para conseguir conquistar os nossos objetivos de carreira. Né? Porque pode ser que você esteja buscando uma migração de carreira, está tentando entrar na área de teste de software. Pode ser que você esteja buscando um aumento de salário na empresa que você está trabalhando, ou uma promoção para outro cargo, ou ocupar um cargo de especialista ou liderança. Ou pode ser que você esteja dentro da sua empresa, está satisfeito, mas está buscando oportunidades em outras empresas também. E já sabe que nessas oportunidades 87% vai exigir automação de testes. Se você está buscando uma vaga internacional, né, que hoje em dia muita gente está buscando vaga para fora, para ganhar em moedas estrangeiras ou até para morar em outros lugares, também você sabe que vai ser importante ter conhecimentos em automação de testes. Então, tudo isso nos dá um contexto onde, para conquistar uma oportunidade, com as oportunidades, nossos objetivos de carreira, a gente precisa aprender automação de testes. E é por isso que eu trouxe aqui alguns facilitadores para vocês, ou trouxe aqui 7 motivos para vocês refletirem, né, e pensarem se esses motivos talvez não estão travando o avanço de vocês com o aprendizado em automação de testes. Bora para os 7 motivos? Então bora para o primeiro motivo. O primeiro bloqueio. Esse primeiro motivo que te bloqueia de aprender automação de testes é você tem medo de programação. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre automação de testes, eu tive muita dificuldade de conseguir avançar porque eu não sabia muito bem programação. Então, enquanto eu estava lá com algum colega me orientando ou fazendo ali algum código em par com o meu colega, eu conseguia escrever os scripts, mas eu não conseguia entender muito bem o que eu estava fazendo naqueles scripts. E eu não entendia, no início eu não entendia o que faltava para chegar lá, né, para conseguir entender a automação de testes de fato e conseguir trabalhar com automação de testes. E eu não conseguia. Demorou alguns meses assim para eu perceber que eu não estava conseguindo avançar com a automação de testes porque eu não tinha uma base de programação. Então, eu investi, quando eu percebi isso, né, eu investi mais do meu tempo e mais do meu esforço para entender sobre programação, sobre paradigmas de programação, para conseguir fazer uma nova tentativa. E aí, depois de um tempo, quando eu fui tentar de novo aprender programação, não fui tentar de novo aprender automação de testes, foi muito mais fácil, porque eu já estava, né, muito mais preparado com as minhas bases, os fundamentos, né? Na época, imagina, se na época eu soubesse, se tivesse alguém me falando lá sobre o mapa, por exemplo, da automação naquela época, para mim teria sido muito mais fácil, né? Eu não ia ter ficado quebrando a cabeça até entender que eu precisava fortalecer os pilares de programação, fundamentos e ferramentas. Então, o primeiro motivo é você ter medo de programação. Bora falar sobre o segundo motivo, que é o segundo motivo que te bloqueia de aprender automação de testes é você acha que ainda não é a hora de aprender automação de testes. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando a gente conversava sobre automação de testes, a gente tinha muita gente que
era como uma escolha opcional, assim, né? Tinha algumas pessoas que não gostavam e algumas pessoas que gostavam de automação. Era assim a segregação do mercado, né? Eram as pessoas que gostavam de automação e as pessoas que não gostavam. Hoje em dia é um pouco diferente. Por quê? Mesmo quem não gosta de automação de testes acaba não tendo muita escolha por causa de tudo que o mercado acaba nos trazendo de necessidade. E aí não é uma opinião do Samuel, isso não é algo que eu estou falando aqui para convencer vocês de alguma coisa, mas é algo que o mercado nos mostra, né? Quando a gente vai olhar para vagas, inclusive vagas para QAs Júnior, se você entrar no LinkedIn e pesquisar de algumas vagas para QA Júnior, você vai perceber que até algumas vagas de QA Júnior exigem conhecimentos em automação de testes. A gente já fez essa análise aqui em um outro vídeo aqui do canal, onde a gente escolheu 3 vagas para QA Júnior, e nessas 3 vagas, nas 3 ficava... a gente conseguia entender que a automação de testes era extremamente importante. Em uma delas, não dizia nem os requisitos, nem os diferenciais que precisava saber automação de testes, mas falava uma série de requisitos que, com certeza, sem saber automação de testes, ficaria muito mais complexo de executar todos aqueles requisitos, cumprir todos aqueles requisitos, sem o apoio de ferramentas de automação. A segunda vaga tinha lá em diferencial, né? Precisava ter automação de testes como um diferencial, ou seja, em um critério de desempate, saber automação de testes vai ajudar, é o que vai decidir ali a pessoa entrar para aquela vaga ou não. E numa terceira vaga, aí exigia conhecimentos em automação de testes. Então, galera, hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem no mercado, você não precisa ficar com esse motivo aqui de bloqueio, né? De você achar que ainda não é a hora de aprender automação de testes. Não vai existir algum momento mágico onde alguma coisa vai acontecer e você vai entender que precisa aprender automação de testes. O que vai acontecer é algumas pessoas, assim como eu estou vindo aqui, te dizer, né? Algumas pessoas vão lá, vão analisar o mercado, vão vir aqui e vão te dizer, olha, isso aqui é importante você estudar, isso aqui não é importante você estudar. E hoje, com as informações que a gente tem no mercado, com os dados de pesquisa que a gente já consegue entender que aprender automação de testes vai te ajudar a estar apto para pelo menos 87% das vagas que a gente tem em aberto para QAs hoje. Então, o segundo motivo que te bloqueia de conquistar uma oportunidade com automação de testes é você acha que ainda não é a hora. Bora pro terceiro motivo. Terceiro motivo, você acha que a automação é um bicho de 7 cabeças. O que é isso, né? Muita gente, quando fala de automação, e isso eu já vi até pessoalmente acontecer isso, né? Quando a gente fala de automação, a pessoa já... Nossa, meu Deus, automação... Não sei nem por onde começar. Tipo, vou ter... já aconteceu, tipo, já vi presencialmente também, tipo, pô, agora vamos trabalhar com automação aqui no projeto, tá? E a pessoa fica, opa, nossa, vou ter que trabalhar com automação, né? Tipo, por que isso? Porque às vezes a gente simplesmente, tipo, é normal, né? Quando a gente tá de frente com algo que a gente não tem muita segurança ou que a gente ainda não sabe um caminho para seguir ali, é normal que a gente fique inseguro, né? Que a gente pense, nossa, mas isso é um bicho de 7 cabeças pra mim. Eu não sei o que eu vou fazer aqui pra resolver essa minha insegurança, pra eu aprender aqui, me desvencilhar desse medo e começar a estudar automação. Então, o terceiro motivo que te bloqueia de aprender automação de testes é que você acha que a automação de testes é um bicho de 7 cabeças. Isso é super normal, porque a automação de testes é uma disciplina bem ampla, né? Pensa na disciplina de teste de software. Dentro de teste de software, a gente tem uma disciplina, que é a disciplina, na verdade, a gente pode considerar a automação de testes como uma disciplina de desenvolvimento de software, né? Porque não é só algo praticado por dentro da disciplina de testes, né? A gente tem práticas de desenvolvimento de software, como o TDD, né? Que envolvem testes. Então, a automação de testes, pensa, é uma disciplina imensa,
né? Que tem questão de processo, tem parte de estratégia, tem fundamentos, tem bases de programação, tem ferramentas, tem camadas, tem níveis, tem boas práticas, más práticas, tem uma série de coisas relacionadas à automação de testes. E aí por que acaba causando essa sensação de ser um bicho de 7 cabeças? Porque às vezes quem está começando a estudar automação de testes não sabe por onde começar. Quando você sabe por onde começar ou qual caminho seguir para aprender de forma estruturada e avançar nos conhecimentos, aí fica muito mais fácil. Pensa quando... É parecido com você aprender a dirigir, por exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, você não... Normalmente, né? Você não vai começar dirigindo já num carro de Fórmula 1, por exemplo. Você vai começar lá entendendo a teoria, vai começar a entender ali os fundamentos do trânsito, vai entender ali alguns pontos importantes do que você, tipo, de engenharia ali automotiva, né? O que é um câmbio, o que é uma marcha, vai entendendo todo aquele contexto e depois você começa uma prática gradativamente. Aí você vai praticando aos poucos e na maioria das vezes, tanto que na maioria das vezes, quando a gente fala com pessoas assim, tipo, pessoas que reprovaram em provas assim para tirar a carteira de motorista, né? Na maioria das vezes nem é porque a pessoa não sabe dirigir, às vezes é por uma questão mais da situação, né? Tipo, que a pessoa ficou nervosa ou porque esqueceu alguma coisa na hora, mas não porque a pessoa não sabe. Por quê? Porque no processo de aprender ali a dirigir, a gente tem um passo a passo estruturado para aprender a dirigir. E para aprender a automação de testes, não deveria ser diferente, né? Um pouco do que a gente fala quando a gente traz aqui os pilares para aprender a automação de testes, que a gente aprendeu, que a gente passou lá no mapa da automação, um pouco disso, né? Independente se você está começando agora, se você está começando do zero, se você não sabe nada, quando você segue um passo a passo, acompanhado com alguém que já sabe fazer aquilo dali, que tem experiência ensinando outras pessoas também, né? E que tem uma metodologia que consegue te ajudar a sair do zero até um ponto onde você consegue aplicar aquilo dali de forma profissional, isso muda tudo. E você consegue sair dessa visão aqui de achar que a automação de testes é um bicho de 7 cabeças. Então, para você que se identifica com isso, saiba que a saída para você parar de achar que a automação de testes é um bicho de 7 cabeças é encontrar alguém que tenha uma metodologia que consiga te guiar, assim como a gente traz aqui no exemplo do mapa, com os 3 pilares, programação, fundamentos e ferramentas, uma forma para vocês aprenderem automação de testes independente do nível de conhecimento que vocês tenham agora. Porque, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu já sei automação de testes, assim como acontece também para a galera que aprende a dirigir antes de tirar a carteira. Tem muita gente que aprende a dirigir antes de tirar a carteira de motorista. Só que quando vai tirar a carteira de motorista, tem um monte de coisa que precisa aprender também. Já conheci pessoas que sabiam dirigir, foram tirar a carteira de motorista, chegou lá na prova, né, e estava com alguns vícios errados, coisas que fazia errado antes de aprender ali, seguindo a metodologia que precisa ser seguida na escola de motorista. Né? Então, mesmo quem já sabe automação de testes, às vezes sabe, mas é uma ferramenta. Né? Sabe usar uma ferramenta, mas não sabe os fundamentos. Às vezes sabe fundamentos, sabe ferramentas, mas não sabe muito de programação. Então, seguir uma metodologia, assim como a gente traz aqui no exemplo dos 3 pilares, é algo que funciona independente se você já está começando do zero ou se você já sabe automação de testes em algum nível e está buscando aí deixar os seus conhecimentos mais sólidos. Então, terceiro motivo, você acha que a automação de testes é um bicho de 7 cabeças. Bora para o nosso quarto motivo, lembrando que a gente vai falar de 7 hoje. Vamos para o nosso quarto. E o quarto motivo é você não sabe por onde começar. Esse aqui é diretamente relacionado com o que a gente falou antes também, né? Às vezes a galera quer começar a aprender automação de testes, mas fica perdido. Eu lembro que quando eu comecei, a gente tinha bem menos recursos assim online para aprender, né? Normalmente era assim.
tem um colega seu que já sabe automação de testes, e aí você cola com essa pessoa, e essa pessoa te ajuda a aprender automação de testes, vai te ensinando, vai te mentorando, mas um trabalho assim muito mais gradual. Né? Normalmente era assim, tipo, há um tempo atrás, antigamente, né? Há um tempo atrás. Ou uma outra alternativa era contratar lá algum especialista, né? Uma pessoa para te ensinar automação de testes. Só que normalmente esse contratar uma pessoa para te ensinar automação de testes era extremamente caro. E era muito inacessível esse conhecimento, entendeu? Não tinha tanto recurso quanto tem hoje. Hoje em dia, a gente tem muito material de qualidade no YouTube, tem muito tutorial, né, na internet, tem muito artigo, né, tem muito conteúdo sendo compartilhado. E mesmo o acesso a formações, né, como o Agilizei, a gente tinha do Agilizei Bootcamp, e a gente vai ter agora uma nova formação, o acesso a essas formações hoje em dia está muito mais simplificado, né? A gente consegue estudar de forma online. Para a galera que é aluna ali dos cursos do Agilizei, a galera tem acesso direto ao meu contato privado, né? Então a galera às vezes tem alguma dificuldade, consegue acessar direto, consegue me acessar diretamente para trocar alguma ideia sobre alguma dificuldade e tudo mais. Muita gente não tem isso nem na faculdade, galera. Nem na faculdade a gente tinha isso. Eu lembro que quando eu tinha uma dúvida na faculdade, eu tinha que esperar até a próxima semana para tirar essa dúvida com o professor, né? Na pós-graduação não é muito diferente também. Tipo, se tem alguma dúvida, normalmente tem que esperar até o dia da aula para ir lá e esclarecer, ou colocar no fórum e esperar até que o professor vá lá e responda, mas normalmente é nos dias da aula da turma. Então, hoje em dia, para quem não sabe por onde começar, além de ter mais recursos, hoje em dia a gente, para algumas escolas como o Agilizei, né, a gente tem muito mais acesso a quem está passando o conhecimento, né? E uma dica aqui, no quarto motivo que te bloqueia de aprender automação de testes, se você não sabe por onde começar, é seguir o mesmo passo a passo que a gente está passando aqui ao longo de todas as aulas que a gente falou aqui do Agilizei Club, pelo menos, né? Que é seguir os 3 pilares: programação, fundamentos e só então estudar sobre ferramentas. Porque ferramentas você vai aprender várias ao longo da sua carreira, tá? Várias, já adianto. Há 10 anos atrás era o Selenium, há uns 2, 3 anos atrás era o Cypress, que ainda está muito em voga, e daqui a alguns anos pode ser que surjam outras ferramentas. Ferramenta muda bastante. Agora, fundamentos, isso muda menos. Fundamentos, quem aprendeu lá sobre boas práticas de testes há 5 anos atrás, usa as mesmas boas práticas de testes até hoje. Quem aprendeu sobre más práticas, evita essas más práticas até hoje. Por quê? Porque isso é uma questão de fundamentos. Quem aprendeu a fazer um processo de escolha de ferramentas, que é uma questão de fundamentos, aplica esse conhecimento independente do projeto, independente da ferramenta que precisa escolher, independente do problema que precisa resolver. Agora, ferramentas é algo que vocês vão aprender várias ao longo da carreira. Tá? Então, para quem está em dúvida, né, para quem não sabe por onde começar, o principal: programação, fundamentos e ferramentas. Bora para o nosso quinto motivo que te bloqueia de aprender automação de testes. O quinto motivo é você não tem alguém para te orientar. Esse aqui também tem relação com o exemplo de antes, né? Há um tempo atrás, a gente tinha que aprender, e hoje em dia, né, tem muita gente que acaba tentando aprender a automação de testes 100% sozinho, né? Procura alguns artigos na internet, procura algumas aulas e tenta estudar, mas totalmente sozinho. Só que é possível você aprender sozinho, né? Isso não tem problema algum, tem gente que consegue aprender sozinho. Só que quando você tem alguém para te orientar, você corta caminho, né? Porque você vai seguir um método, você vai seguir um passo a passo, você vai perguntar para essa pessoa se o que você está tentando aprender faz mais sentido, essa pessoa vai te dizer se faz sentido ou não, você corta caminho. Então, se você levaria
um ano, 2 anos, 10 anos para aprender alguma coisa, quando você tem alguém te orientando e te ajudando, te dando as orientações ali sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer, você corta caminho e consegue aprender muito mais rápido. Então, um dos motivos que te bloqueiam de aprender automação de testes é você não ter alguém para te orientar, alguém para te guiar durante esse aprendizado e para conseguir acelerar o seu aprendizado. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é para você aprender automação de testes e aplicar esse conhecimento para conquistar alguma oportunidade ou algum objetivo de carreira que você tem. Pode ser uma migração de carreira, um aumento de salário, uma promoção, uma oportunidade em outra empresa ou até uma oportunidade internacional. Por isso que a gente fala aqui de aprender automação de testes. Não é aprender automação de testes para dizer para o amiguinho que você sabe automatizar testes. Não, isso pouco importa. É aprender automação de testes para você usar esse conhecimento olhando para o mercado, onde 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes, para você usar esse conhecimento para conquistar os seus objetivos de carreira. Quando a gente fala de aprender automação de testes, a gente está falando disso. E o quinto motivo é você não ter alguém para te orientar. O sexto motivo que te bloqueia de aprender automação de testes é você não tem um plano para evoluir de nível. Esse aqui é um dos pontos mais importantes. Por quê? Quando a gente não tem um objetivo de carreira, quando a gente não tem um plano de estudos, quando a gente não sabe qual que é o nosso nível de conhecimento, se você não sabe, não tem um objetivo, não tem um plano de estudos, não sabe seu nível de conhecimento, como você vai saber o seu próximo passo? Então, o sexto, com certeza, é uma das maiores barreiras, é um dos motivos que mais te bloqueiam de aprender automação de testes. Porque, às vezes, você já estudou, você acha que já aprendeu automação de testes, mas você nunca parou para fazer uma autoavaliação. Ou você nunca seguiu alguma metodologia para entender qual o seu nível de conhecimento em automação de testes naquele momento. Porque só quando você aplica, né, alguma metodologia ou para refletir o quanto você sabe, qual o seu nível de conhecimento de automação de testes, é que você vai entender o quanto você ainda precisa estudar para você priorizar, olhar para as vagas do mercado, fazer todas as conexões que a gente já fala aqui, né, durante as nossas aulas. Entender o que você precisa melhorar, olhar para o mercado, quais desses pontos que você precisa melhorar são mais exigidos no mercado, fazer essa conexão, priorizar o seu plano de estudos e aí começar a estudar. O que muita gente acaba fazendo é o seguinte: tá zapeando lá pelo LinkedIn, né? Aí vê alguém, fulano compartilhou um certificado aqui de um curso novo. Entra no curso, se matricula, nem termina o curso na maioria das vezes. Ou tá zapeando lá pelo LinkedIn, o fulano tá falando de uma ferramenta nova. Aí entra lá no Google, pesquisa sobre aquela ferramenta e começa a estudar. Tipo, aleatoriamente, entendeu? E isso é totalmente ineficiente para quem está buscando conquistar um objetivo de carreira e quer usar a automação de testes como uma forma de impulsionar as chances de conquistar esse objetivo de carreira. Ficar estudando de forma aleatória só vai te fazer perder tempo, né? Porque sempre que a gente para estudar alguma coisa, a gente está deixando de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer. A gente está deixando de olhar alguma série, está deixando de olhar algum filme, está deixando de estar com a família, está deixando de dormir, qualquer coisa que você goste. Você está ali investindo um tempo. Agora, quando você investe esse tempo de forma aleatória, é quase como um tempo perdido. Era mais fácil não ter estudado às vezes. Porque você fica estudando várias coisas, não chega a lugar nenhum, aí você acaba mais se frustrando do que avançando de nível. Então, o sexto motivo, e um motivo extremamente importante para você refletir, aí, tá? É você não tem um plano para evoluir de nível de conhecimentos em automação de testes. Bora para o nosso último motivo que te bloqueia de aprender automação. O sétimo e último motivo é você não investe no seu futuro. Esse aqui também é muito importante. Por quê? Eu conheci ao longo da minha carreira muitas pessoas que não tinham mais perspectiva de futuro na carreira. Algumas pessoas que achavam que, bom, já cheguei aqui num patamar legal, já tenho alguns conhecimentos interessantes aqui, não vou mais estudar.
não vou mais pesquisar tendências, não vou mais estudar o mercado, não vou mais investir aqui, não vou mais acordar um pouco mais cedo para estudar fundamentos, programação, ferramentas, não vou ir dormir um pouco mais tarde, não vou fazer nenhum sacrifício. Tem muita gente que pensa assim. Você provavelmente deve conhecer alguém que pensa assim, que acha que na carreira dela, na profissão, é aquilo dali. Que não tem um outro nível. Muitas vezes é relacionado ao sexto ponto, inclusive. Acha que a carreira é aquilo dali. Vou usar esses mesmos conhecimentos que eu tenho hoje pelos próximos 5 anos. Aí daqui a 5 anos eu vejo o que eu faço. Troco de profissão ou faço alguma coisa. Tem muita gente que pensa assim. Só que, hoje em dia, no nosso mercado de tecnologia, isso nem é do mercado de testes, tá? No mercado de tecnologia, todos os dias surge uma coisa nova. Todos os dias. Se você acompanha aí algumas newsletters, né, algumas listas de e-mail assim, que trazem informações sobre novidades da área de tecnologia, você deve perceber que todos os dias tem uma coisa nova. É uma tecnologia nova, é um avanço em alguma área de pesquisa, é alguma ferramenta, uma biblioteca, alguma pesquisa de mercado que saiu com alguma tendência. Então todo dia tem coisa nova. Então quando você não está estudando, você não está parado. Você está ficando para trás. Porque a tecnologia, a nossa área de tecnologia, ela está avançando constantemente. Em uma velocidade bem considerável, inclusive. Então, quando a gente fica aqui no sétimo motivo, né, de não investir no nosso futuro, a gente acaba, literalmente, ficando para trás. Porque se a gente não investe, a gente acaba ficando parado onde a gente está. A tecnologia segue avançando. As pessoas que estão investindo em seu futuro estão avançando junto, e a gente que não está investindo, para quem não está investindo, acaba ficando para trás. Então, o sétimo motivo é, com certeza, um ponto de reflexão muito importante para a sua carreira. Você deve conhecer pessoas assim, e se você nunca parou para pensar se você é essa pessoa, fica a dica, né? Porque investir no seu futuro não é algo que você vai fazer para sair na frente da área de tecnologia. Não, a área de tecnologia segue avançando. Você investir no seu futuro vai fazer com que você consiga acompanhar a evolução da nossa área de tecnologia, a evolução da nossa profissão como QAs, como pessoas que trabalham na área de testes e qualidade de software. Investir no seu futuro é o que vai fazer você seguir rumo a conquistar os seus objetivos de carreira. E quando a gente fala de automação de testes, a automação de testes é um desses pontos que você precisa investir para estar mais preparado para o que o mercado exige e para ficar mais fácil para você conquistar os seus objetivos de carreira. Bom, esses foram os nossos 7 motivos. Agora bora fazer aqui um resumão dos 7 motivos que te bloqueiam de aprender automação de testes. 7 motivos que te bloqueiam de aprender automação de testes. O primeiro deles, você ter medo de programação. Super normal, eu já passei por isso, mas tem como você perder esse medo de programação. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do YouTube falando somente sobre como você pode perder esse medo. Segundo, você acha que ainda não é a hora de aprender automação de testes. Por algum motivo você acha que ainda não chegou o momento. Você pode esperar mais um pouco para aprender automação. Terceiro motivo, você acha que a automação é um bicho de 7 cabeças. Porque você não tem um passo a passo claro de como aprender automação de testes. Quarto motivo, você não sabe por onde começar. Também porque hoje em dia tem tanto tutorial, tanto material disponível pra gente que a gente sofre pelo excesso, né? A gente não sabe por onde começar. Tem tanta informação que a gente não sabe por onde começar. Esse é o quarto motivo que te bloqueia. O quinto, você não tem alguém para te orientar. Quando você não tem alguém para te orientar, quando você tenta aprender 100% sozinho, você acaba levando muito mais tempo, né? Quando você tem alguém que te orienta, você corta caminho e aprende muito mais rápido. O sexto motivo, você não tem um plano para evoluir de nível. Então, se você não tem um plano para evoluir de nível, o que você vai priorizar? Você vai priorizar baseado no quê? Então, se você não tem um plano para evoluir de nível, a tendência é que você siga estudando coisas de forma aleatória, sem buscar um objetivo, sem usar o conhecimento que você está investindo seu tempo para adquirir de alguma forma. Então, esse é o sexto motivo. E o sétimo, você não investe
no seu futuro. Esses são os 7 motivos que te bloqueiam de aprender automação de tags. Para a galera que está no YouTube, eu deixo o meu recado final aqui, que é: se inscreve aqui no canal, ativa aqui as notificações, porque toda semana saem 2 vídeos aqui no canal, pelo menos, né? Sai vídeo toda semana aqui no canal, sempre falando sobre oportunidades, automação, ferramentas, programação, sobre assuntos de perguntas que vocês nos enviam. Então a gente tem quadros aqui de perguntas e respostas, então tem muito conteúdo que a gente publica aqui no canal, mas que nem sempre eu consigo chegar até você para te avisar, né? Então o YouTube me ajuda com isso, só que ele só me ajuda se você estiver inscrito. Então se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei aqui no vídeo, assim você me ajuda, né? E ajuda outras pessoas também a ter acesso a esse conteúdo. A plataforma vai distribuir mais o conteúdo para essas pessoas, né? Para mais pessoas, e assim a gente consegue distribuir esse conhecimento aqui para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Meu muito obrigado para quem está acompanhando no YouTube e até o próximo Agilizei Club.